Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje o tema da nossa aula são as rochas e os minerais. Há alguns dias eu gravei aí uma aula falando sobre as camadas da Terra, a litosfera, a atmosfera, hidrosfera e a biosfera. Quem não assistiu ainda, vou estar deixando fixado aí nos cards esses vídeos, essas aulas, assistam porque vai ajudar muito você aí no seu ensino-aprendizado, no seu processo de ensino-aprendizado. E hoje então nós vamos falar sobre as rochas e os minerais. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça também de deixar seu comentário aí, se você gostou da aula, a sua crítica, a sua sugestão, tá? E também de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá. Vamos aprender tudo sobre as rochas e os minerais. O cientista que é responsável por estudar as rochas e os minerais são os geólogos. Então, o geólogo é aquele cientista que estuda a Terra, que estuda a composição da Terra, como que ela é formada. Então, essa ciência de estudo da Terra é chamada de geologia. E eles vão utilizar evidências indiretas aí para investigar o interior do nosso planeta. Por exemplo, eles vão estudar aí a lava que é expelida pelos vulcões, eles registram e analisam as vibrações produzidas aí pelos terremotos e recolhem amostras de rochas e realizam experimentos também em laboratório. Então, esse cientista é o geólogo que vai estudar a constituição da Terra, como que a Terra é formada, os aspectos aí do planeta Terra é o geólogo. Mas por que é importante estudar os minerais? Conhecimento aí sobre a origem das rochas é de grande importância para o homem, porque é deles que nós retiramos aí, suprimentos da nossa existência, como os minerais. O objetivo principal, então, de estudar as rochas e os minerais é classificar esses materiais segundo aí as suas origens e apresentar as suas principais características de uso. Tá, então imagine como seria construir nossas casas e produzir utensílios, por exemplo, com argila e vidro. Você sabia que o nosso país é muito rico em recursos minerais? É isso mesmo. O Brasil é um país riquíssimo em recursos minerais. E esses recursos minerais vão estar aí no subsolo do nosso país. Dá para entender que para melhor explorar essas riquezas, nós precisamos conhecer elas melhor, conhecer o nosso planeta melhor. Por isso a importância de estudar as rochas e os minerais. Vamos falar dos tipos de rochas. Nós vamos ter basicamente 3 tipos de rochas. As magmáticas, que um exemplo de rochas magmáticas é o granito, pedra pómez, basalto e obsidiana. As rochas sedimentares, nós vamos ter como exemplos de rochas sedimentar o arenito, o calcário, o carvão mineral e a argila, e as rochas metamórficas. Como exemplo de rochas metamórficas, nós vamos ter o mármore, o xisto, o quarto e o gneiss. Então, esses são os 3 tipos de rochas que nós vamos encontrar e alguns dos exemplos. Agora nós vamos ver mais aprofundadamente cada um desses 3 tipos de rochas. Vamos começar com o estudo aí das rochas magmáticas ou ígneas. As rochas magmáticas ou ígneas foram as primeiras rochas que surgiram no nosso planeta e essas rochas se originam aí a partir do magma que vai se resfriar. E nós basicamente, como rochas magmáticas ígneas, vamos ter 2 tipos: as intrusivas ou plutônicas e as extrusivas ou vulcânicas. Qual que é a diferença de uma rocha intrusiva para extrusiva, professor? Então, a diferença básica é o seguinte: o local onde ela vai ser resfriado e o tempo de demora para que essa rocha resfrie até entrar no estado sólido. Então, a rocha intrusiva ou plutônica é uma rocha que vai se resfriar no interior da litosfera. Por estar dentro da litosfera, esse resfriamento vai ser muito lento, vai ser demorado. Então, intrusiva porque ocorre dentro da Terra. Já a extrusiva ou vulcânicas são aquelas rochas que vão se originar na superfície da litosfera a partir aí
do magma, né, que passa bruscamente aí do estado líquido para o estado sólido. Então o magma, quando ele vem para a superfície, tá, ele sai para a superfície, ele vai ser chamado de lava e aí ele vai resfriar muito rapidamente, passando aí para o estado sólido. Então a extrusiva ela é uma rocha que sai, né, a rocha líquida vai sair do meio interno para o meio externo do planeta, vai resfriar rapidamente, por isso chamada de extrusiva ou vulcânica. Extrusiva é de êxodo, de saída, saiu de dentro da Terra. Vulcânica porque ela saiu, né, através da abertura aí de um vulcão. Então aqui mostrando como ocorre a origem das rochas magmáticas, tá? No caso aqui, extrusivas é aquela que sai a partir do vulcão, aqui da lava, e a intrusiva vai ser formada em galerias ou câmaras de magma dentro da Terra. Exemplos aí de rochas vulcânicas ou extrusivas, nós vamos ter aí basalto, né, que é um tipo de rocha extrusiva, e o granito é um tipo de rocha intrusiva ou plutônica. E aqui mais outros exemplos, né, aqui de rochas magmáticas, né, granito, vários tipos de granito, obsidiana, pedra pómez, basalto, tá? São exemplos de rochas magmáticas. Agora vamos falar das rochas sedimentares. O que são rochas sedimentares, professor? As rochas sedimentares são constituídas aí pelo acúmulo de partículas formadas a partir da fragmentação de outras rochas, podendo ser formadas a partir de rochas magmáticas, rochas metamórficas ou de outros tipos de rochas sedimentares. E elas vão sofrer aí, podem sofrer intemperismos, né? Que é um conjunto, o que são intemperismos? É um conjunto de processos que vão agir na superfície terrestre, ocasionando a degradação e a decomposição dos minerais das rochas. Os materiais resultantes vão formar camadas de sedimentos que vão se caracterizar, né, que caracterizam em um período de vida na Terra. Então são nessas camadas que vão ser encontradas os fósseis. Então isso aqui é questão de prova. Em qual tipo de rocha que nós vamos encontrar restos de animais, fósseis de animais, de plantas, de seres que viveram no passado, principalmente nas camadas de rochas sedimentares, onde os sedimentos vão sendo pressionados junto com os restos de seres que viveram e vai ocorrer a formação aí, né, dos fósseis. Nós chamamos aí de diagênese o conjunto de modificações que um sedimento sofre após ser depositado. Então ocorre a erosão aqui de uma montanha, a rocha vai sendo fragmentada, vai caindo para os rios, vai sendo transportado para o fundo dos oceanos, onde vai sendo formado várias camadas de sedimentos. E essas camadas de sedimentos vão ser submetidas à pressão, a altas temperaturas, e isso vai fazendo com que elas formem, né, as rochas sedimentares. Tá? Então, esse processo de formação de rochas sedimentares é chamado de diagênese. Então, basicamente tem três locais: o processo de erosão, onde ocorre a fragmentação dos pedacinhos de rocha, o transporte, que vai ser através de rios principalmente, e a deposição no fundo de lagos ou oceanos, e a diagênese, que é a transformação em rocha sedimentar. Agora vamos falar das rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? São rochas formadas aí pela transformação de outras rochas. E essa transformação ocorre, né, nas camadas mais internas da litosfera, principalmente pela ação do calor e da alta pressão. Então, para que uma rocha seja transformada em rocha metamórfica, ela tem que ser submetida a alta pressão e também a altas temperaturas. Esse processo de transformação de uma rocha em rocha metamórfica nós chamamos de metamorfismo. Então, metamorfismo é o processo que conduz à formação das rochas metamórficas e vai ter como ação, como agentes que vão agir, né, para ocorrer esse metamorfismo. Os agentes são a temperatura e as elevadas pressão. A pressão elevada aí, né, que vai fazer com que ocorra
esse metamorfismo. Exemplos de rochas metamórficas: o gneisser, o mármore, né? Vários tipos de mármores nós vamos encontrar, o micaxisto, o xisto e o xisto mosqueado. São alguns exemplos aí de rochas metamórficas que foram formadas pelo metamorfismo, que foram submetidas a elevada pressão e elevadas temperaturas, fazendo ocorrer esse processo de formação de rochas metamórficas. Vamos falar um pouquinho do ciclo das rochas. O que é o ciclo das rochas? É um ciclo aí que representa as diversas possibilidades de transformação de uma rocha em outras. Os continentes aí vão se originar ao longo do tempo geológico pela transferência de materiais menos densos do manto para a superfície terrestre. Esse processo é responsável aí pela constante transformação e evolução da crosta terrestre. Então aqui nós vamos ter um esquema aqui de como que ocorre o ciclo das rochas. E aqui está o ciclo das rochas, como que acontece. Então eu posso começar como é um ciclo de qualquer um desses locais. Então, por exemplo, uma rocha metamórfica, ela vai passar pelo derretimento, vai se transformar em lava ou magma. Esse magma pode passar pelo resfriamento, formando rochas ígneas. Essa rocha ígnea pode passar por intemperismo, né, e litificação, formando sedimentos que vão formar rochas sedimentares, ou ela pode passar também por calor e pressão, né, imediatamente antes de passar para a fase de intemperismo aqui e litificação, formando já rochas metamórficas. E esse ciclo é contínuo. Qualquer rocha aqui pode se transformar em uma outra rocha, dependendo da situação aí de onde ela vai estar localizada no nosso planeta, na nossa crosta terrestre. Então, uma rocha sedimentar, por exemplo, quando ela é submetida a calor e pressão, ela vai se transformar em uma rocha metamórfica. Então, esse esquema aqui é bem legal para você anotar, fazer esse esqueminha no seu caderno, que explica bem, né, como que ocorre o ciclo das rochas aí no nosso planeta. Vamos falar um pouquinho dos recursos naturais extraídos da crosta terrestre. O nosso planeta, né, possui uma riqueza natural bastante diversificada, e o ser humano vai estar utilizando esses recursos naturais aí nas suas atividades. Onde que o ser humano utiliza as rochas e os minerais? Principalmente na construção civil, na fabricação de produtos, em algumas substâncias de origem orgânica, como petróleo, gás natural, que são utilizados aí como combustível. Todos esses derivados do petróleo são provenientes também de rochas e minerais. Apesar de serem bastante abundantes no nosso planeta, toda essa riqueza natural ela é limitada. Por isso nós devemos utilizar esses recursos naturais, né, de uma forma racional. E além disso, as técnicas que o ser humano utiliza para extrair esses materiais da natureza também pode causar sérios danos ao meio ambiente e às pessoas. Então a exploração desses recursos minerais tem que ser feita com muita responsabilidade e com muito planejamento para evitar problemas para a natureza e para o próprio ser humano. Em nosso cotidiano, nós vamos utilizar objetos de metais como ferro, alumínio e o cobre. Geralmente esses metais são encontrados na natureza prontos para serem utilizados. Geralmente esses metais não são encontrados na natureza já prontos para serem utilizados. Eles são preparados a partir de minerais extraídos do ambiente. Então nós vamos ver aqui a diferença entre os termos minerais e minério. É muito importante diferenciar esses dois termos. O que é minério e o que são minerais? Minerais são substâncias naturais que compõem o magma e as rochas. Esses minérios têm origem inorgânica, ou seja, são substâncias que não possuem matéria proveniente de seres vivos. Já o termo mineral é utilizado para designar mineral do qual se extrai uma substância química de interesse industrial. Por exemplo de minério é a hematita, por exemplo, que é um mineral que fornece substâncias químicas utilizadas na produção do ferro.
Por isso nós dizemos então que a hematita é um minério de ferro, porque é dessa hematita que nós vamos retirar o ferro, a substância ferro, beleza? Então essa é basicamente a diferença entre minério e minerais. Recomendo inclusive que faça uma anotação desses dois termos aí, o que é minério e o que são minerais. Aqui as principais reservas de minerais do nosso país. Nosso país vai ter reservas de bauxita, que vai estar em vermelho, de cobre em verde, de diamante, aqui nesse azul, de ferro em preto, de manganês, de níquel e de ouro. Então o nosso país realmente é muito rico aí em minerais. Vamos falar um pouquinho sobre combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, são substâncias formadas a partir da decomposição de restos de animais e vegetais que foram soterrados com sedimentos que formaram as rochas sedimentares. O processo de formação desses combustíveis ocorreu durante milhões de anos, devido ao longo período de tempo necessário para a produção dos combustíveis fósseis. Eles são considerados fonte de energia não renovável. Isso quer dizer que essas reservas vão se esgotar, que o petróleo vai se esgotar. Então os combustíveis fósseis mais utilizados pelo ser humano são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Tá? Então, onde que nós devemos, um geólogo, se ele vai procurar, trabalha para uma empresa petroquímica, em qual tipo de rocha que esse geólogo vai procurar encontrar petróleo? Rocha sedimentar, porque na rocha sedimentar, porque onde ocorre a formação do petróleo, porque ocorre a morte de animais e plantas que vão ser soterrados pelos sedimentos, e durante milhões de anos esses restos vão sendo transformados em petróleo ou em carvão mineral, por exemplo. Então o local que nós vamos procurar sempre para achar petróleo é em camadas de rochas sedimentares. Isso é muito importante. Rocha sedimentar eu encontro o petróleo e eu encontro também os fósseis, que são restos de seres que viveram no passado, beleza? Isso é muito importante vocês terem isso na cabeça de vocês, fixado esse conceito. Vamos falar um pouquinho do petróleo. O petróleo então é um líquido oleoso muito utilizado como combustível e matéria-prima na fabricação de diversos produtos como plástico. Existem diversas teorias para explicar a origem do petróleo e a mais aceita atualmente considera que o petróleo tem origem a partir da matéria orgânica marinha, principalmente de algas que foi soterrada com sedimentos há milhões de anos. Tá? Então essa é a principal teoria, a teoria mais aceita atualmente, que explica como é originado, como é formado o petróleo. Uma coisa é certeza, o petróleo é formado a partir de restos de seres vivos que morreram no passado distante. A extração do petróleo é realizada por meio da perfuração do solo, da perfuração das camadas da litosfera das rochas sedimentares. Os poços de extração de petróleo podem ser perfurados em solo ou no fundo do oceano. Aqui é uma dica de filme sobre nosso planeta, que vai tratar um pouquinho do assunto aqui de rochas, minerais, vulcanismos. Eu recomendo que vocês assistam. O nome do filme é Inferno de Dante. É um filme muito bom, muita adrenalina. Recomendo que vocês assistam. Então fica aí a nossa dica de filme. E essa foi a nossa aula sobre rochas e minerais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de deixar seu like, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vai lá, coloca nos comentários aí o que você achou da aula, se você gostou, se você não gostou. Isso é muito importante para nós. Deixa também a sugestão de novas aulas e um forte abraço. E até a próxima aula aqui do canal Biologia Legal.